Pessoal, o tema da aula de hoje é religião e colonização. A exemplo do que ocorreu na semana passada, eu vou começar a nossa conversa com um pretexto dos dias de hoje. Religião e colonização é o tema. Então eu vou ler uma notícia aqui. Vocês lembram que na aula passada, sobre a escravidão africana, eu comecei lá com uma notícia sobre uma discussão que rolou há uns anos atrás no Supremo Tribunal, sobre as cotas e tudo mais? Pronto, eu separei uma da mesma época também. 12 de março de 2010, site da BBC Brasil, que é um site de notícias muito bom. BBC Brasil, 12 de março de 2010. Vou ler então essa notícia. Exorcista-chefe da igreja diz que há bispos ligados ao diabo. O exorcista-chefe da Igreja Católica disse, isso em 2010, a um jornal italiano que, abre aspas, o diabo reside no Vaticano, fecha aspas, e que bispos estariam ligados a ele. Em entrevista ao diário La Repubblica, o padre Gabriele Amorti, não é a morte, é a morte, né? Com TH mudo, Gabriele Amorti, que comanda o Departamento de Exorcismo em Roma há 25 anos, disse que o ataque ao Papa Bento XVI na noite de Natal, vocês lembram? Lembram do Bento XVI e tal? Teve um maluco, vocês nem lembram, né? Vocês são muito jovens, né? Vocês acham que o papado começou com o Papa argentino e tal. Enfim, teve um ataque ao Bento XVI, uma coisa rápida tal, na noite de Natal. E os escândalos de pedofilia e abuso sexual envolvendo sacerdotes seriam provas da influência maléfica do demônio na Santa Sé e que é, aspas, possível ver as consequências disso, fecha aspas. O sacerdote de 85 anos disse ainda que há na igreja, aspas, cardeais que não acreditam em Jesus e bispos ligados ao demônio, fecha aspas. A morte, que já teria realizado o exorcismo de 70 mil possuídos, publicou um livro no mês passado chamado Memórias de um Exorcista, em que narra suas batalhas contra o mal. Parênteses, é porque nem todo exorcismo é um exorcismo pleno, podem ter exorcismos rápidos, segundo os exorcistas, evidentemente. Então tem modalidades e modalidades de possessão, tem algumas formas de extirpar o demônio que são mais rápidas, por isso essa contabilidade impressionante, né, de 70 mil possuídos que o Amorti diz ter exorcizado. Continua a leitura. A série de entrevistas que compõe o livro foi realizada pelo jornalista Marco Tossati, que conversou com o programa de rádio News Hour, da BBC. Tossati disse que o diabo atua de duas formas. Na primeira, a mais comum, aspas, ele te aconselha a se comportar mal, a fazer coisas ruins e até a cometer crimes, fecha aspas. Na segunda, aspas, que ocorre muito raramente, fecha aspas, ele pode possuir uma pessoa. Tossati disse que, de acordo com Amorti, Adolf Hitler e os nazistas foram possuídos pelo capeta. O exorcista católico conta em suas memórias que, durante as sessões de exorcismo, os possuídos precisavam ser controlados por 6 ou 7 de seus assistentes. Eles também, né, tem gente que reclama de ser assistente de professor, tal. O trabalho de assistente pode ser assistente de advogado, tal. Assistente de exorcista deve ser muito mais difícil, né? Eles também eram capazes de cuspir cacos de vidro, aspas, pedaços de metal do tamanho de um dedo, mas também pétalas de rosas, fecha aspas, segundo o sacerdote. A morte, que é o exorcista, defende que a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981, assim como o ataque ao atual Papa no Natal passado, isto é, no Natal de 2009, e os casos de abuso sexual cometidos por padres, são exemplos de que o diabo está em guerra com a igreja. Em entrevista ao La Repubblica, o exorcista contou que o demônio, aspas, pode permanecer escondido, ou falar diferentes línguas, ou mesmo se fazer parecer simpático. Fecha aspas. Para Tossati, não há nada que se possa fazer quando o diabo está apenas influenciando as pessoas, em vez de estar possuindo-as.
Segundo o exorcista-chefe do Vaticano, o Papa Bento XVI apoia o seu trabalho, que é o Papa anterior. Aspas, Sua Santidade acredita de todo o coração na prática do exorcismo. Ele tem encorajado e louvado o nosso trabalho. Fecha aspas. No jornal italiano, A Morte também comentou sobre como o cinema retrata o exorcismo e a magia. Segundo ele, o filme O Exorcista, de 1973, vocês assistiram O Exorcista? Filmão, né? Aqueles para traumatizar qualquer criança. Então, você tem que ser um adolescente já mais maduro. Não assistiu? Ei, assista O Exorcista, clássico do cinema de terror. É bom ter medo mesmo, porque esse filme é aterrorizante. Segundo ele, retomo, o filme O Exorcista, de 1973, em que dois padres lutam para exorcizar uma garota possuída, é, aspas, substancialmente preciso, apesar de um pouco exagerado. Já a série do jovem bruxo britânico Harry Potter, essa vocês conhecem, né? Não preciso perguntar, né? Vocês conhecem o Harry Potter? Tal? É descrita como, aspas, perigosa pelo sacerdote, pois traça, aspas, uma falsa distinção entre magia negra e magia do bem, fecha aspas. Por que eu li essa notícia? É uma notícia que deve ser levada a sério como um documento de como vivem as pessoas no longínquo século XXI que nós vivemos, né? É um documento relevante sobre algumas coisas do mundo em que nós vivemos. Pensem, por que até hoje pessoas acreditam no diabo? Por que pessoas acreditam, então, em exorcismo? Como é possível isso? Não nos interessa, como analistas dessa sociedade, como historiadores, que estamos então obrigados a meditar, a tentar entender não apenas o passado que nós estudamos, mas o mundo em que nós vivemos, nós não estamos interessados se o diabo existe ou não, se o exorcismo funciona ou não, se o que o exorcista-chefe do Vaticano alega é verdadeiro ou não. O que interessa, do ponto de vista de um historiador, é entender por que pessoas acreditam em tudo isso. O fato de pessoas acreditarem nisso nos conta algo de importante sobre a época em que as pessoas acreditam nisso. Não nos conta sobre a existência ou não do demônio, sobre a eficiência ou não da prática do exorcismo, mas sim mostra como que uma parte da sociedade se comporta em termos dos seus valores, das suas crenças e atitudes sociais. Então isso daqui deve ser visto como um documento relevante na medida em que ele não trata de uma aberração social, mas trata de um fenômeno que transcende a esfera imediata a qual se refere a notícia. Não entendamos que esse exorcista-chefe é um completo maluco, excêntrico, que convence pessoas absolutamente idiotas de que ele está exorcizando o demônio que nelas habita. Não. Esse padre, ele representa uma crença muito arraigada em toda a cristandade, que é a crença no demônio e, portanto, a crença no exorcismo. Não é um demônio no sentido figurado, não é um demônio simbólico, abstrato. É o demônio mesmo, capaz então de influenciar as pessoas de modo a fazer com que elas cometam crimes, cometam delitos. Sim, há uma dimensão política na inserção dessa notícia no nosso tempo. Diz respeito, claro, se vocês escutaram direito, a esse problemaço para a Igreja Católica que se converteu essa prática de crimes sexuais, de pedofilia. Esses escândalos de pedofilia, então, vieram à tona, que sempre houve isso daí, a gente sempre escutou falar nisso, mas eles vieram à tona em bloco, né? Enfim, uma quantidade gigantesca nos últimos anos, e isso criou problemas políticos sérios para o Vaticano. Então, claro que isso também deve ser lido nessa perspectiva, né? Tem algo desse contexto que parece iluminar uma postura que pode ser entendida parcialmente como de reação a isso. Só que
esse padre não estaria inventando algo novo. Ou seja, não estaria inventando o exorcismo para justificar, então, a conduta dos padres pedófilos. Ele está, no mínimo, evocando a crença em uma prática, uma crença muito mais longeva do que esse contexto imediato nos daria a entender, sim? Porque desde sempre, desde muito tempo, existe essa crença no diabo e, portanto, essa crença na possessão. Estamos diante de manifestações típicas de um mundo ainda profundamente religioso. Por que ainda profundamente religioso? Porque nos últimos 2 séculos, a dimensão amplamente majoritária do mundo como religioso pôde começar a ser contestada seriamente. Eu li outro dia uma pesquisa, nós estamos aqui em maio de 2014, é isso, né? Maio de 2014, e eu li a coisa de um mês atrás, uma pesquisa que foi divulgada, eu não lembro a fonte exatamente, uma pesquisa de opinião pública realizada em países da América Latina, que disse que, entre outras coisas, essa pesquisa, 40% dos uruguaios foram capazes de responder, 40% dos uruguaios, que eles são ou ateus ou agnósticos, 40%. O que coloca, então, o Uruguai como uma espécie de campeão do ateísmo e do agnosticismo nas Américas. O segundo colocado é a Argentina, com 12%. Vejam a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Países como Paraguai, Peru, Equador, têm uma taxa de 1%, 1,5% de pessoas que respondem com convicção que ou são ateias ou são agnósticas. Isso mostra que o ateísmo, o agnosticismo, são fenômenos minoritários na América. Aliás, são fenômenos minoritários no mundo. Se nós analisássemos esses dados, essa posição minoritária do que poderia ser chamado de ateísmo e ou agnosticismo, não vou definir essas duas coisas, tá? Tem algumas diferenças, enfim. O ateísmo é aquele que recusa a crença, o agnóstico é aquele que não acredita passivamente, mas não duvida que possa existir a divindade, né? Apenas ele não acredita na medida em que isso não é mostrado a ele. São duas posturas que na prática se confundem. Se nós observássemos em perspectiva histórica, então, posturas agnósticas e posturas ateias, nós referendaríamos uma das ideias do grande estudioso das religiões, Mircea Eliade, a ideia que está lá num livro chamado O Sagrado e o Profano, de que o mundo não religioso, um mundo completamente dessacralizado, é uma possibilidade relativamente recente. É uma descoberta ainda nova do espírito humano. Na maior parte da história, o homem sempre foi religioso. E o homem não religioso, que foi inventado recentemente, quer dizer, o homem que pode se conceber como absolutamente livre de qualquer influência do mundo religioso, esse homem não religioso, ele é herdeiro do homem religioso. Então ele não pode ser completamente livre do mundo religioso. A própria palavra ateu deriva do mundo religioso, não é? É aquele que não acredita em Deus. Vejam então que se constitui uma identidade do não crente. Para pegar o exemplo então do ateísmo. É uma postura de negação, portanto de reação, portanto uma postura que não ignora o mundo religioso, mas é uma postura engendrada pelo próprio mundo religioso em recusa a esse mundo. Diz então o Mircea Eliade que entre o sagrado e o profano, o sagrado sempre levou a melhor. E continua levando a melhor. Ele escreve isso nos anos 50. Mas poderíamos estender essa observação ainda para os nossos dias.
O mundo ainda é mais religioso do que não religioso, embora ele possa ser, sobretudo, mundos individuais, mundos não religiosos. Isso é plenamente plausível. Assim sendo, a partir da ideia do Mircea Eliade, não apenas nós entendemos fenômenos, uma parte, claro, de fenômenos como os evocados por essa notícia que eu mostrei a vocês, mas também permanências que fazem, então, com que os fenômenos religiosos, por exemplo, esses ligados diretamente ao cristianismo, as suas muitas modalidades de cristianismo, os fenômenos religiosos possam ser percebidos como fenômenos cujas mudanças ao longo do tempo são mais lentas do que as mudanças em outras esferas da realidade social. Pelo menos tem sido assim. Com isso, há uma contemporaneidade do fenômeno que nós vamos observar em linhas gerais daqui a pouco. Essa religiosidade no mundo colonial, o papel da religião no empreendimento colonial, a presença da religião na sociedade colonial que está se formando no século XVI, aqui na América Portuguesa. Esse não é um mundo tão distante assim de nós. Ele é muito mais distante em outros vetores de observação. Mas no quesito à religiosidade, não é tão diferente assim. É disso então que nós estamos tratando. Bem, não convém exagerar no grau de religiosidade do mundo a partir da observação de que o mundo é mais religioso do que não religioso. Mesmo para a história, mesmo para a observação de realidades passadas. Há uma tendência muito fácil de converter, então, esse diagnóstico do Mircea Eliade, não é o que ele faz, mas é o que leitores dele podem vir a fazer muito facilmente, excessivamente, de maneira excessivamente fácil e imprecisa, a converter, então, a religiosidade das sociedades em perspectiva histórica como uma postura absoluta. Sempre houve espaço para dúvida, sempre houve espaço para crítica, sempre houve espaço para pluralidade de manifestações. Nem sempre, claro, essas manifestações foram capazes de organizar uma contestação ao mundo religioso. Em escala coletiva, né? Não simplesmente numa esfera individual. Geralmente, isso não acontece. O que acontece, então, é de haverem manifestações que são pontuais de dúvida, de ceticismo, de crítica, de projetos alternativos ou de visões de mundo alternativas, sem que delas surja, então, algo sustentável, comparável, então, a uma concepção de mundo não religiosa, como a referida pelo Mircea Eliade. Não dá para falar plenamente, então, em ateísmo nos séculos XV, no século XVI, no século XVII. No século XVIII já dá para pensar mais seriamente nessa possibilidade. O que não significa, então, que todas as pessoas vivessem suas religiosidades de modo absoluto. Nem uma coisa nem outra. E a religiosidade colonial está aí para mostrar, então, justamente uma realidade de pluralidade de manifestações religiosas. Há um livro clássico do Lucien Febvre, um dos maiores historiadores da história, um dos fundadores da chamada Escola dos Annales, um grandíssimo historiador francês, chamado O Problema da Descrença no século XVI. Nesse livro, que foi só recentemente editado aqui no Brasil, a primeira edição francesa, se eu não estou enganado, é do final da década de 20. Nesse livro, o Lucien Febvre se dedica justamente a examinar o problema da possibilidade do exercício de pensamentos religiosos no século XVI europeu e conclui que não era possível ser ateu no século XVI. Não havia essa possibilidade, ou seja, os homens atuavam dentro de limites estabelecidos pela sua própria época,
como é sempre. Seria uma inadequação, então, observar em manifestações, como, por exemplo, a escrita do François Rabelais, que é o autor estudado mais precisamente pelo Febvre nesse livro, algo na direção, então, de uma alternativa a esse mundo religioso. Definitivamente não. Diz o Lucien Febvre, essa religiosidade é dominante. Há um outro caráter, então, para esse tipo de manifestação. Não era possível ser ateu no século XVI. O ateísmo não fazia parte desse horizonte de possibilidades de ação, de realização dos homens que viveram nessa Europa no século XVI. No entanto, desde sempre existem essas outras manifestações que relativizam, então, o caráter supostamente, repito, absoluto da religiosidade. Um outro grande historiador, um historiador britânico, Keith Thomas, num livro lançado nos anos 70, Religião e o Declínio da Magia, ele se refere a um caso ocorrido em algum lugar da Inglaterra, no começo do século XVIII, no qual uma comunidade estava acusando uma mulher de ser uma bruxa. Então a comunidade acreditava que a mulher era uma bruxa, não no sentido figurado, uma bruxa literalmente. E acusava então essa mulher de ser uma bruxa, porque, dentre outras coisas, afirmava-se que ela tinha sido vista voando. Pronto. Esse é um dos elementos de acusação, então, a essa mulher tida por bruxa. Ela voa, logo ela é uma bruxa. Bem, então rolou lá uma investigação, e o juiz disse o seguinte: bem, como nas leis do nosso país não há nada que impeça as pessoas de voar, a mulher é inocente. Faz sentido? O que é proibido aí? O juiz já está operando numa outra lógica. Se vocês viram a mulher voando, saibam que não é proibido voar. Não se trata então de esvaziar a acusação da bruxaria em si, mas a própria concepção de bruxaria. Trata-se então de um apontamento de um mundo que foge à religiosidade de outro mundo, que convive com esse primeiro mundo simultaneamente. As coisas se articulam. Não é proibido voar, assim a mulher é inocente. Não há acusação sustentável contra ela. Vocês sabem que no começo do século XVIII ainda ninguém voava, né? Evidentemente. Assim, quando estamos diante da observação dessa realidade colonial, que começa a se constituir no século XVI aqui na América, uma mescla desde o início de substratos religiosos oferece inclusive o espaço para práticas divergentes. Isso caracteriza a condição colonial nos seus aspectos religiosos. A religiosidade está no âmago dessa sociedade europeia, estará no âmago da sociedade colonial, que se forma aqui a partir do século XVI. É uma religiosidade, no entanto, de muitos modos desviante daquela matriz. Não por deixar de ser religiosa essa religiosidade, mas por apresentar alternativas que não são bem encaixadas no mundo europeu, no mundo da matriz dessa sociedade. O que nós temos então que entender como princípio dessa mescla de conteúdos que constituirá então uma religiosidade a exemplo dessa própria sociedade, uma religiosidade então que tem o seu ponto de origem, que tem a sua matriz, mas que não se reproduz automaticamente, que não é replicada em ambiente colonial, que é modificada, que é, enfim, que resulta em uma nova síntese. Os componentes essenciais são, claro, em primeiro lugar, a própria religiosidade do europeu colonizador no século XVI. No começo do século XVI tem início isso que se convencionou chamar de Reforma Protestante. Um marco é o ano de 1517, quando Lutero afixa suas famosas teses na porta da Catedral de Wittenberg, né? 1517. Esse é apenas um marco, a reforma não é um evento, a reforma é um processo de contestação à prática costumeira do cristianismo. Nós já falamos disso naquela aula sobre os franceses na América, vocês estão lembrados?
Eu me referi então a isso para dizer que esses franceses que vieram aqui tentar colonizar primeiro a Baía da Guanabara, né, a França Antártica, depois lá o Maranhão, a França Equinocial, eles portavam então essa pluralidade, já uma disputa que em parte se fazia harmônica, mas era basicamente conflitiva, entre católicos e protestantes. Essa reforma protestante, então, iniciada no começo do século XVI, ela cria um ambiente de ação e reação na Europa que trará impactos muito grandes para os ambientes coloniais. Se nós já nos referimos à questão da França Antártica e as disputas em torno da liderança da França Antártica, das regras a serem seguidas e obedecidas, do relacionamento com os nativos, tendo como protagonista o seu comandante Villegagnon, nós já discutimos isso numa ocasião anterior, agora nós podemos ter em mente que os católicos europeus da segunda metade do século XVI têm potencialmente um inimigo no seio do próprio cristianismo, que são os cristãos protestantes. Há então esse conflito entre protestantes e católicos, que é um conflito dentro da própria cristandade, que torna-os tendencialmente mais intolerantes em relação a diferenças religiosas. Em muitos casos, na Europa, esses conflitos adquirem mesmo caráter de guerras, as chamadas guerras de religião. Em alguns lugares muito mais agudos esses conflitos do que em outros. Para todos os efeitos, então, esses colonizadores, quando está começando a deslanchar essa sociedade colonial, na segunda metade do século XVI, carregam as suas intolerâncias religiosas. Carregam em um ambiente onde a sua matriz religiosa forçosamente já tem que conviver com outras matrizes. Matriz indígena, matrizes africanas.